Amém. Boa noite, igreja. Pode se sentar. A graça e a paz de Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui com a igreja nessa noite. Ontem tivemos o culto de ordenação. Fui ordenado pastor, então já tem umas 25 horas, mais ou menos. Estou como pastor, ordenado. Mas quero trazer uma palavra nessa noite para a igreja, compartilhar. Primeiro, agradecer a igreja, né? Porque quem ordena o pastor é a igreja. Eu aprendi assim com o pastor Sebastião. É claro que a figura do pastor da igreja fica um pouco mais forte nesse processo de ordenação, mas quem ordena é a igreja. E eu quero agradecer, então, todos vocês, a igreja como um todo, por esse privilégio, por essa alegria de ser, então, agora pastor na Alameda. Amém? Quero trazer uma palavra para vocês. Eu gosto muito dessa palavra, eu ministrei ela alguns anos atrás, porque ela tem muito a ver com a identidade do nosso ministério, da juventude. Nosso ministério é o M-Holy, Holy do inglês santo. Então, essa palavra é uma palavra sobre santidade. Como ela tem a ver com a identidade do ministério, naturalmente ela também tem a ver com a nossa identidade, sobre aquilo que Deus fala sobre nós, aquilo que Deus preparou para nós vivermos e sermos aqui nessa terra. E para isso, eu quero, antes da gente abrir a palavra e entrar de fato, eu quero orar com você. Pode ser? Você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos por um instante? Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Peça para que essa palavra venha de uma forma exclusiva, personalizada ao seu encontro. Porque eu vou trabalhar de uma forma um pouco mais generalizada, mais ampla, mas eu creio no poder de transmissão do Espírito Santo, de uma palavra viva para a sua vida. Amém? Então, ore assim: Senhor, muito obrigado, porque estamos na Tua presença e o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Mas nesse momento, te ofertamos a nossa atenção como adoração ao Senhor, para que a Tua palavra venha viva, eficaz em nós e nos transforme à imagem e semelhança do Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu e tem nos transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos que a nossa mente seja renovada, seja liberta e seja ministrada nessa noite, para que, através da prática da Tua palavra, a Tua glória seja vista em nós e, como filhos que revelam a glória de um Pai Santo, sejamos também ministradores dessa santidade aonde nós estivermos, seja aqui na igreja, servindo ou apenas cultuando, mas também na semana, na segunda-feira de manhã, quando estamos no trabalho, na faculdade, nos afazeres, mas também em casa, Senhor. Que a nossa vida revele a nossa identidade de adorador, em espírito e em verdade, sem confusão, sem mistura, sem contaminação, porque queremos ser nessa noite purificados pelo Teu fogo, Senhor. Fala conosco e movimenta-nos no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você pode abrir a palavra de Deus comigo, lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, se você abrir em Apocalipse, volta ali algumas cartas, algumas páginas, são cartas curtas. 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo... Eu passei do 14, mas pode pôr no 13, volta 1. Vamos lendo então. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar pela sua mesmo. Se você quiser ir destacando algumas palavras, é um texto muito rico. A gente vai basear toda essa palavra nesse texto de 1 Pedro, então. Vamos lá, a partir do 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Parêntese rapidinho, a peregrinação é o nosso tempo aqui na terra. Seguindo no 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Muito bem, amém, Senhor. Quero dar um destaque aqui para o versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aqui Pedro está resgatando uma palavra imperativa de Deus, que vem lá no Levítico, vem lá no Antigo Testamento, para o seu povo. Ali, naquele contexto onde Deus declarou essa frase, Deus tinha resgatado o povo do meio do Egito, o povo de Israel que estava preso, cativo no Egito, ainda não era Israel, eram os hebreus, e ele tira o povo do Egito e ele fala, ó, agora tem uma palavra imperativa sobre vocês. Vocês precisam se distinguir dos outros povos. Vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Eu não me misturo com esses outros deuses, com essa idolatria, com essa prostituição que vocês estão acostumados a ver e viram por muito tempo lá no Egito. Agora eu vou revelar a minha identidade, a identidade de um único Deus, o grande eu sou, para vocês, para que vocês acessem essa minha parte da revelação, a santidade de Deus. Ele é santo, 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 portanto santíssimo. Vocês precisam ser santos. É isso que Deus está dizendo aqui. E Pedro, ele resgata essa palavra aqui na carta dele à igreja. Sede santos, porque eu sou santo. Mas aí vem aquela primeira pergunta que talvez nós nunca tenhamos feito. E automaticamente repetimos e até passamos a usar essa palavra dentro do nosso vocabulário. Mas o que é santidade? Não é difícil. Eu garanto para você que não, já fiz esse teste, não é difícil encontrar crentes de muito tempo, sem saber definir o que é santidade. Então, como viver o que é santidade sem antes saber o que ela significa, o que ela é? A gente precisa entender. E a palavra de hoje, ela vem para trazer um aspecto muito importante para nós, como filhos, vivermos essa santidade. Eu quero já fazer uma distinção bem importante. A santidade de Deus é inigualável, certo? Santo, santo, santo é a expressão de santíssimo para Deus, que só é atribuída a Deus. Mas nós, como seus filhos, somos santos. Então, não vamos pegar aqui a santidade de Deus, mas a santidade que foi preparada por Deus para nós, como igreja, como seus filhos. E como Pedro está falando, agora que vocês invocam esse Deus como Pai, então vivam de acordo com aquilo que Ele designou. Sede santos, porque eu sou santo. Mas vamos então entender um pouco, vamos trabalhar o que é isso, o que é essa santidade. Como eu falei, é a marca do nosso ministério, por isso eu sou apaixonado por esse tema. Eu aprendi sobre santidade desde o primeiro domingo que eu cheguei aqui na Alameda. Na época eu era um adolescente de 14 anos, isso já tem 11 anos e meio. E o pastor Marco era seminarista ainda, então você vê que faz tempo. E ele já começava a ministrar muito nas nossas vidas, como adolescentes naquela época, sobre santidade. Foi um tema recorrente na minha adolescência inteira. E eu aprendi o valor da santidade na minha adolescência, graças a Deus, e eu pude experimentar o que é que essa santidade provoca na vida de um filho de Deus. E na minha juventude isso deu sequência. E temos visto Deus agir na nossa geração, por causa da santidade, por causa dessa marca de fogo na nossa identidade. Mas então, vamos lá, por que a gente tem dificuldade de entender ou de viver o que é a santidade? A gente tem essa dificuldade porque sabemos pouco sobre isso e porque também trazemos uma carga de interpretação extra sobre santidade. Porque santidade tem várias definições aí. A gente já ouviu várias delas. A gente já ouviu, eu pelo menos ouvi várias vezes, que santidade é um estilo de vida, certo? Mas santidade por muito tempo também foi um título religioso. Vossa santidade, né? Especialmente quando a Igreja Católica ainda era muito forte em toda a terra, então a gente se referia, né? O ser humano se referia aos homens da palavra, os padres e os cardeais, como santidade. Então santidade já foi um título também. Vossa santidade. E a gente tem aí, dependendo da nossa história, várias interpretações ou vários entendimentos sobre isso. Mas eu quero trazer um aspecto que talvez seja um pouco mais específico para quem é filho de Deus entender essa santidade.
E talvez essa palavra ela venha também com um peso de libertação sobre nós nessa noite. Porque se não somos santos, se temos dificuldade de desfrutar da santidade, de entender o privilégio que ela é, nós não a vivemos. E se não a vivemos, estamos presos no pecado. E essa palavra, portanto, então, ela vai resgatar uma identidade que está em você, que foi dada por Deus, mas ela também vai te provocar uma liberdade que talvez você nunca tenha experimentado. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para nos levar a essa dimensão de poder. Então, a nossa santidade, por muito tempo, ela foi entendida como o cumprimento da lei, ou de uma forma um pouco mais clara, assim. Ela foi entendida como um não. O crente é o que não faz, certo? Quanto tempo o crente não foi definido como aquele que não rouba, não mata, não mente, não fuma, não bebe? O crente que não vai na balada, que não... O crente sempre foi definido pelo não. A sociedade nos enxerga como os do não. Mas a palavra que Deus tem para nós, de santidade, não é uma fé negativa, mas é uma fé afirmativa. É algo positivo, relevante, que acrescenta, que é vivo, que é poderoso. Não é o não. O não é lei, tudo bem, é importante, protege, é uma questão até de inteligência você seguir os nãos da lei, porque ela vem com o aspecto de proteção. Mas esses nãos não nos definem. O que nos define é o poder de Deus revelado na santidade. E essa santidade nós vamos entender nessa noite como um direito. Portanto, a palavra é santidade, um direito. Entendemos sim a santidade como um dever e uma responsabilidade, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, eu quero que você entenda a santidade como um direito que Deus te deu. Vamos resgatar então o entendimento desse direito que nos foi dado. Então, se a gente ainda pega lá nos primórdios, quando Deus começou a falar para o seu povo sobre santidade, a santidade ela era entendida como ser separado exclusivamente para o uso de Deus. Essa talvez seja a primeira definição de santidade para o povo de Deus. Lembrando, não a santidade de Deus, a santidade do seu povo. Ser separado exclusivamente para o uso de Deus. Se a gente volta lá no Levítico, no Deuteronômio, a gente vai ver uma série de instrumentos que eram tidos como santos. Mas pensa assim, um povo no deserto, com pouca ou nenhuma tecnologia, poucos recursos. Eles não tinham ali como criar, como manufaturar os instrumentos de uma forma perfeita. Não tinham. Os instrumentos dificilmente seriam perfeitos. Aqui os instrumentos eu estou falando da colher, da bacia, do espeto, todos aqueles equipamentos que Deus falou para Moisés, para o povo fazer, para que a adoração fosse feita de uma forma ordenada, com os critérios que Deus tinha estabelecido. E ali aqueles instrumentos, eu tenho certeza, tenho uma convicção no meu coração de que eles não tinham a perfeição, porque a tecnologia não permitia isso. Mas eles tinham uma única função: adorar ao Senhor, fazer parte daquele processo de adoração, do sacrifício, de ofertar a bacia lá de bronze, que tinha água, que o sacerdote, ainda naquele caso Moisés, olhava na água para ver o reflexo e se examinar, simbolizava, tudo aquilo apontando para o cordeiro que viria no futuro, mas não era uma questão de perfeição, por isso esse entendimento precisa cair nessa noite. Por quê? Porque senão nos aprisionamos com a ideia de que só quando formos perfeitos é que seremos santos, e não seremos perfeitos antes do grande e temível dia do Senhor, antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a santidade é para a nossa vida, é para o nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Então essa santidade da igreja, do seu povo, dos seus filhos, precisa urgentemente ser resgatada. Não é uma questão para o amanhã, para o futuro, para as ruas de ouro que a gente vai viver lá no céu. Não, é para hoje, é para o teu emprego amanhã, aquele chefe miserável pegando no teu pé. Mas é para nós vivermos numa dimensão de poder. Agora imagina comigo se eles usassem aqueles... Vamos pegar o espeto lá, onde era
assado ali o cordeiro, onde era queimado o cordeiro. Imagine se depois de adorar o Senhor com aquele espeto, com aquele instrumento, aquela vara, não sei como definir, eles saíssem e começassem a, sei lá, a cavar um buraco com aquele negócio, ou a jogar um bets no deserto. Aquilo feria a santidade do instrumento, porque ele foi separado para um uso exclusivo. Então não é perfeição, é uso exclusivo do Senhor nas nossas vidas. Por isso não podemos permitir sermos usados pelo inimigo. A maior profanação de um filho de Deus é ser usado por Satanás. É sermos usados como instrumentos de destruição, sendo que fomos chamados para sermos ministros da restauração, da redenção. Você não precisa ser perfeito, não precisa decorar a Bíblia inteira, não precisa orar 18 horas por dia, para daí você entender que você é santo. Não, você é santo porque Ele é santo e Ele te fez santo no sangue de Jesus. Mas vamos então entender por que é um direito, Jefferson? Por que eu tenho que entender a santidade como um direito se eu aprendi desde criança que eu não posso, e aí, não podendo e não fazendo, eu sou santo? Vamos aqui, nessa palavra ainda de Pedro, na primeira carta que ele fala, vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. Como Pai. E aí eu quero voltar um pouco na carta de Romanos. No capítulo 8, nos versículos 14, a gente vai até o 17. Para que você entenda melhor por que isso é um direito para você e para mim. Você pode abrir a sua Bíblia? Abre lá. Eu vou esperar um pouquinho você abrir, porque eu acho que esse texto é muito importante. É uma das minhas passagens favoritas de todo o Novo Testamento, assim. Essa palavra fala muito comigo. A partir do 14, então, capítulo 8 de Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, ou vivamos na glória. Olha que interessante, essa palavra cordeiro, muita gente entende que é cordeiro com Cristo. Eu mesmo já ouvi várias vezes, mas cordeiro é quando você recebe a herança junto com Cristo. Uma herança de santidade que foi dada a Cristo, um legado que foi dado a Cristo como Filho unigênito, e depois da sua morte, ressurreição e glorificação, por meio de seu sangue, estendido a nós. Por isso, cordeiros com Cristo. Cristo nos deu acesso a uma herança. Mas você deve estar pensando, a adoção. Adoção é um termo pejorativo na nossa sociedade. Quem aqui que tem irmão nunca falou para o irmão, você é adotado, de uma forma de suscitar a ira no irmão, de provocá-lo? Seu adotado, como se isso fosse algo ruim. Há uma conotação muito negativa na nossa sociedade sobre a adoção. Mas, trazendo um entendimento do contexto de Romanos, a gente vai perceber que, na verdade, é o oposto. Dentro da lei romana, e Paulo sabia para quem ele estava falando, ele tinha a cidadania romana, ele conhecia os costumes, a lei deles, e para a lei romana, um filho biológico ele poderia ser negado. É quase um aborto após o parto, porque eles, naquela época, não se praticava o aborto intrauterino, por causa das dificuldades médicas, não tinha todo o aparato. Então, quando a criança nascia, se o casal não queria, as crianças eram jogadas ao ermo, ali, à beira do caminho, deixadas nos esgotos, às vezes, para morrer. Porque a lei romana autorizava o romano a fazer isso. Porque era quase, eles entendiam o filho biológico quase como que um acidente. Tanto que no primeiro século, os cristãos foram chamados de comedores de criança, porque eles achavam que
porque eles resgatavam essas crianças que eram deixadas no meio do caminho, na mentalidade romana, helênica da época, eles pensavam, cara, são canibais, estão comendo as criancinhas. Mas não, eles estavam resgatando para dar uma vida digna para aquelas crianças. Mas na mentalidade deles era isso, o filho biológico poderia ser descartado. Mas o filho adotivo, não. A lei romana, ela obrigava o cidadão romano a levar até o fim a adoção. E mais, o filho adotivo tinha direito de primogenitura na lei romana. O filho adotivo, ele era escolhido. Então, para a lei romana, eles entendiam o quê? Se ele escolheu, se ele optou, ele não pode voltar atrás. E é isso que Paulo está ensinando aos romanos. Deus não vai voltar atrás. Ele os escolheu como filhos. E há uma identidade, há uma herança separada para vocês. Filhos adotivos, mas com direitos. E a santidade é uma herança que foi deixada para nós como um legado. Por isso ela é um direito. Por isso ela não é apenas um dever. Ela é também, eu vou chegar lá. Mas ela, antes de ser um dever, ela é um privilégio. Ela é um privilégio que nós devemos agarrar com todas as nossas forças. E se santidade é um direito, nós entendemos também lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele fala, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqui a gente está entendendo com ser chamado filho de Deus é um poder. Porque à medida que somos feitos filhos, somos feitos herdeiros. E essa herança de santidade nos traz um poder, um direito, visto pela sociedade, por todos os seres celestiais. Esse privilégio suscita adoração no meio dos seus filhos. E João está falando isso, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, fomos adotados, fomos escolhidos para herdar o seu legado e a sua herança, o seu legado de santidade. E santidade não é um preço a ser pago para receber uma recompensa. Muita gente entende a santidade como um tipo de penitência para acessar a promessa de Deus. Não é. Santidade é a própria recompensa de Deus. Viver em santidade é a própria recompensa, não é um meio para se chegar à recompensa. O problema é que por muito tempo tratamos a santidade como um meio, uma penitência. E é muito inculcado na nossa mentalidade, principalmente por causa do nosso contexto cultural, muito baseado no catolicismo, que tem esse entendimento, né, da penitência como um meio de acessar a promessa ou o favor divino, ou, enfim. Mas nós precisamos nos libertar dessa enculturação que deturpa a nossa identidade como filhos de Deus. Somos filhos, temos acesso às promessas, não por meio de penitência, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado. E a santidade precisa, hoje, ser entendida como um direito, um privilégio a ser vivido, a ser experimentado, a ser desfrutado pelos seus filhos com alegria, não com peso, não com lágrimas, não com murmúrio, mas com júbilo. Porque a santidade revela a identidade do Pai nas nossas vidas. E a santidade, ela é a expressão da verdadeira vida. Porque lá em Romanos a gente sabe, está escrito, o salário do pecado é a morte. Em 1 Coríntios 15 está escrito que o poder da morte é o pecado. Seguindo essa linha de entendimento de Paulo, a gente vê que morte e pecado estão intimamente ligados. O salário do pecado é a morte, o poder da morte é o pecado. Se a gente inverter, a santidade, o salário da santidade é a vida. E o poder da vida é a santidade. Há um poder de Deus separado para nós na santidade. O poder da vida é a santidade. A santidade é a verdadeira vida se manifestando. A verdadeira.
a intencional, a com propósito. Você sabe para que veio e não veio de brincadeira. Você veio para peregrinar, mas deixar uma marca na sua geração, por onde você passa, na vida das pessoas. A vida não te leva, é você que leva a vida. Você impacta, você transforma, porque você carrega o poder de Deus na santidade. E sim, santidade é um estilo de vida que imita Jesus. Jesus, ele é conhecido e ele marcou a história pelo que ele fez. Não pelo que ele não fez, ou pelo que ele deixou de fazer. De fato, Cristo não pecou. Sem pecado algum, ele viveu o seu tempo de peregrinação aqui. Mas não é isso que marcou a história. As pessoas não ouvem falar de Jesus pelo que ele não fez, pelo que ele deixou de fazer, porque ele não bebia, não fumava, não se contaminava com os pecadores. Não! Jesus marcou a história porque ele viveu a santidade, que é cumprir o propósito de Deus na vida dele e para a humanidade. Ele abriu o caminho para nós. Ele cumpriu tudo que Deus tinha para ele. Curou os enfermos, libertou os cativos, pregou as boas novas aos quebrantados de coração. Ele foi de cidade em cidade proclamando o reino de Deus, viveu íntegro. O estilo de vida dele chocava as pessoas, irritava os hipócritas, porque ele era coerente com a palavra que ele pregava e a vida que ele vivia. Se Cristo pisou nessa trilha, se ele deixou essa marca, esses passos para nós, é aí que a santidade dos seus filhos vão se revelar também. É sim, vivendo o reino de Deus, levando o evangelho aos quebrantados de coração, cura aos enfermos, boas novas, sim, mas também vivendo uma vida íntegra e coerente, de palavra com ação, de tal forma que o império das trevas vai ter que se irritar com você, vai ter que ficar furioso e calado. Porque a santidade, ela também protege o Filho de Deus. Ela impede o inimigo de nos tocar. Irritar sim, mas sem efeito de retaliação nas nossas vidas. Porque eu gosto muito dessa história. O Billy Graham, ele foi investigado pelo FBI e pela CIA durante 4 meses. Toda a vida dele, todo o histórico dele, contas e multas e tudo. E eles chegaram à conclusão de que ele não tinha uma falha. As 2 maiores agências de inteligência investigativa do mundo, que a gente saiba, né? Vai que tem uma melhor que a gente nem sabe que existe, mas enfim. Investigaram Billy Graham e não acharam nada. Um homem íntegro. Por isso ele chocava. Por isso ele incomodava. Até num bom sentido. Gerava inspiração, aquele incômodo santo. Mas nós precisamos ser também como Jesus, que viveu. Os fariseus procuravam motivo para matá-lo e não encontravam. Ele estava irritando os caras. E os caras não achavam nada para acusar Jesus. E Jesus morreu acusado de algo que ele fez. Cumprir a vontade de Deus. Sendo o Messias, o Cordeiro. Essa santidade é uma santidade ativa, que manifesta o reino de Deus. Não fazer o errado é o mínimo da obediência, é uma questão, como eu falei, de inteligência, de proteção mesmo. A gente precisa expandir a nossa mente. O Espírito Santo, nessa noite, vai expandir a nossa mente para esse entendimento de santidade. Eu creio. Amanhã, recebe essa palavra em nome de Jesus. Amanhã você vai acordar e você vai se deparar com situações que você vai falar, santidade. Porque a santidade está no nome do Espírito Santo. Ele é santo. E quando ele comunicar o seu coração, você vai notar, perceber a santidade dele se manifestando na sua vida também. Profetizo sobre a sua vida, irmão.
Amanhã, a sua consciência será expandida, levada a um nível extraordinário de santidade e de revelação de quem Deus é na sua vida, mas também de quem você é em Deus, na vida que Ele te deu, em nome de Jesus. Porque quando descobrimos quem Deus é, Ele revela quem nós somos. Ele é santo e nos fez santos. Realizar tudo que Deus nos mandou é santidade. Os filhos revelam obediência ao Pai. Obediência ao Pai. Uma vida em santidade, ela vai nos tirar do 0 a 0. Coisa que mais me intriga, assim, e não no jeito bom, é no jeito ruim mesmo, que eu não quero usar outra palavra. Me incomoda. É quando alguém vai dar um testemunho do que Deus fez na vida dele, e 95% do tempo ele fala o que era ruim. E ele conclui dizendo, aí eu me converti. Isso me incomoda. Porque isso não é testemunho. Testemunho é o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Qual foi a verdadeira transformação? O que vocês, que eu estamos fazendo com a habilitação que Jesus nos deu, no momento em que Ele nos transformou à sua imagem e semelhança? Dizer que não bebe mais, não fuma mais, não se droga mais, não trai mais, não se prostitui mais, isso aí tudo bem. Bênção, transformou, redimido, mas te empatou, na melhor das hipóteses. Tem muita gente indo para o inferno que nunca fez nada disso. Deus nos chamou para muito além. Ele nos deu o direito de fazermos o que Ele fez. E Ele mesmo declarou sobre nós, obras maiores farão. Isso é a santidade manifesta na vida dos filhos de Deus. Santidade está no DNA do Pai, ela foi transmitida a nós, os seus filhos, pelo sangue de Jesus. Santidade só se torna uma responsabilidade depois de acessada como privilégio. Por exemplo, a herança monetária. Se você recebe uma grande quantia de dinheiro, alguém aqui vai reclamar? Não vai. Todo mundo, mas todo mundo, acho que até no Kids, se eu perguntar isso, todo mundo já sonhou, em algum momento, assim, tipo, né, conjecturou. Ai, Senhor, vai que do nada aparece 2 milhões na minha conta, assim, né? Caiu aqui. Um tio que você nem conhecia, morreu, deixou toda a herança para você. Não sei, alguma coisa assim, você já pensou. Até, sei lá, na Mega Sena que você não joga, você já sonhou em ganhar. Ninguém acha isso ruim. Mas espera aí, depois que a gente acessa esse valor, há uma responsabilidade, uma expectativa é criada sobre nós, na nossa administração desse dinheiro. Espera aí, o que você vai fazer com essa grana agora? Você vai torrar? Vai se enfiar em um monte de coisa que depois você não consegue sair, aí o dinheiro acaba, e aí você fica sozinho? Não, espera aí, o que você vai investir? Então você não vai tocar, porque você tem medo, porque muito dinheiro, vou deixar lá rendendo, e eu vivo só do rendimento. Não, há uma expectativa de administração dessa herança. Da mesma forma, a santidade. Ela não pode nem ser um extremo de ser ignorada e, vou fazer de qualquer jeito e pronto, não vou ser santo, mas também não pode ser santo. Você torce a boca para falar de santidade. Como se fosse algo inacessível que não pode ou não deve ser tocado. Não, a santidade é para a gente acessar, é para a gente pôr a mão, amassar e usar a favor do reino de Deus. Da mesma forma, essa herança monetária. Entende essa analogia? Assim é a santidade nas nossas vidas. Precisamos viver. Há uma expectativa criada por Deus, mas também pelas pessoas que estão ao nosso redor, de vivermos essa santidade de uma forma tão poderosa que o reino de Deus continue avançando. E aí ela não diminui. Ela não você não vai torrar a tua santidade. Você vai investir, semear, e ela retorna, e ela aumenta, e ela cresce. E à medida que a maturidade de vida vem, a santidade, como um processo de aperfeiçoamento, ela também continua crescendo nas nossas vidas. À medida que crescemos, à medida que nos amadurecemos, deixamos o alimento de leite, né, o leitinho de lado, e passamos a um alimento sólido. Deus começa a confiar e a depositar coisas maiores, mais sérias para nós. Mas Deus não quer encher a nossa pança. Não podemos ser obesos espirituais. A gente come, mas a gente come, treina, e depois de treinar a gente vai lá e faz. Vai para a guerra.
Assim é a santidade. E ela é esse processo. O segundo ponto é isso. Então, primeiro, santidade é um direito. Segundo, santidade é um processo. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai terminar. Santidade é viver numa dimensão de poder. Poder para quê? Para que serve o poder de Deus? O poder revelado na santidade? Para vencer o pecado, em primeiro lugar. Mas também para vencer a apatia, para vencer a frieza, para vencer a conformidade, para vencer a religiosidade. A santidade nos desafia a sermos verdadeiros adoradores. Ser santo não é andar com luvas espirituais de borracha, para você não se contaminar onde você vai tocar. Não é você botar um isolamento e não se comunicar com o mundo de fora. Santidade é quando você for num meio onde o pecado predomina, o pecado parar. Porque a santidade de Deus, ela é incorruptível. Por mais pecadores que somos, ou éramos, Deus não se corrompe quando Ele toca em nós. Ele nos purifica. E Cristo tem nos habilitado em santidade para fazermos a mesma coisa. Então, quando vocês virem um jovem da igreja lá na Batel, não se assuste, ele está evangelizando. Eu sei porque eu estava lá junto. A gente entendeu. Eu queria compartilhar uma coisa muito legal, assim. Vai constranger, não é essa palavra. Vai incomodar, talvez. Vai mexer com você, com o seu entendimento de alguma coisa, mas tenha uma mente aberta para você entender isso agora. Há um mês atrás, eu estava pregando uma conferência lá na PIB de Campo Largo. E aí, na sexta-feira, eu ia pregar no sábado, na sexta eu fui lá também, para estar com eles. E aí o Marcos Madaleno, um pastor de jovens, o maior pastor de jovens do Brasil, também estava lá, ele estava ministrando na sexta, e ele compartilhou algo que mexeu muito comigo, eu gostei, assim, eu tenho compartilhado bastante, e já tenho sonhado algumas coisas para a nossa cidade também. Ele falou que eles pararam de fazer retiro de carnaval para jovem, porque qual que era o intuito deles? Vamos tirar os jovens do meio da cidade para eles não pecarem no carnaval. Era o retiro deles. Retira da cidade, põe lá isolado para ele não pecar. E o Espírito Santo levou eles para um outro entendimento. Vamos botar todo mundo 40 dias de jejum antes do carnaval e vamos para a avenida evangelizar o povo. Calma que é nessa parte que vai te deixar intrigado. Aí eles foram, uns 250 jovens mais ou menos, no carnaval evangelizando a galera. E caiu uma chuva absurda naquele dia, parou tudo. Então todo mundo ficava assim embaixo dos lugares, assim, marquises, um quiosque, sei lá, entrava nos lugares e cada lugar desse tinha um jovem dele pregando o evangelho. E aí foi parando a chuva e tal, e aí eles foram caminhando, foram até o final da avenida e foram entregar o momento, todo mundo se ajoelhou e orou. Quando ele levantou, ele viu ali um repórter, não lembro se era da Band, falou assim: pastor, você quer acabar com a festa? Vocês odeiam o carnaval? Ele falou assim: não, minha filha. Ali o Espírito Santo é rápido, né? O Espírito Santo eu acho que já sabia. Na verdade, eu acho que o Espírito Santo que provocou ela a fazer essa pergunta tonta. Vocês querem acabar com a festa? Ele levantou: não, minha filha, a gente quer ensinar vocês que existe uma festa que nunca acaba. Essa resposta, glória a Deus. Só que calma que ainda nessa parte que vai te entregar. Aí ele está lá, segue a vida, está no gabinete dele, ele recebe um telefonema. Ô, pastor, tal, não sei o que, beleza? Aham, tá, diga. Então, vocês estão sendo convidados para participar do carnaval no ano que vem. A gente vai disponibilizar um trio elétrico para vocês. Vocês topam? Ele sentiu um gelo, ele falou, a religiosidade dele foi testada ali. Participar do carnaval. Mas ele, guiado pelo Espírito, falou assim: a gente topa. Eles passaram o ano inteiro se preparando, criando um samba enredo falando sobre salvação. Eles treinaram mais de 500 jovens em jejum, oração e intercessão durante o ano. E foram para o carnaval do ano seguinte. A avenida inteira ouvindo sobre Jesus. Foram lá para beber, para tacar o louco, para perder a noção. E voltaram com a vida eterna. Muitas pessoas.
A equipe de intercessão deles cobria a avenida inteira. Pensa, tudo jovem. Cobrindo a avenida inteira. O pastor da igreja, o Carlito Paz, lá no camarote com o prefeito da cidade, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. E no final, na quarta-feira de cinzas, ele, cansado, acabado, né, no sofá dele, ele recebe uma ligação de uma jovem dele, que é repórter, e falou assim: pastor, onde é que você está? Dele, estou aqui em casa, filho, estou cansado. Dele. Ela, então, é que a gente ganhou o carnaval. E se a gente não pegar o prêmio, ano que vem a gente está desclassificado. O que eu faço dele? Fala que você é da nossa igreja e pega. E aí ela foi lá e pegou um troféuzão desse tamanho de ganhar o carnaval da cidade. Isso é santidade. Por isso não se choque, não se espante com o que temos feito no Basileia. É só o começo. Esse é só o protótipo daquilo que a gente vai fazer na cidade de Curitiba. Só o começo. É uma prévia, eu creio. Deus vai gerar tanta salvação no próximo carnaval nessa cidade. Nós vamos nos preparar em jejum e oração. Nós vamos, em santidade, entrar no meio da festa do inimigo e ensinar esse povo que existe uma festa que não acaba. É a festa da santidade ao nosso Senhor. E ontem, depois da ordenação, a gente saiu daqui e foi lá no Jerônimo do Shopping Curitiba. Essa história é muito legal. Ontem, fresquinha, ó, tá quente ainda. A gente saiu daqui, depois da ordenação, a gente sabia que não ia conseguir ir para um lugar assim pequenininho, então a gente já escolheu o Jerônimo, que é um lugar grande e amplo, e a gente estava quase 65 pessoas lá. Saímos daqui e fomos comer lá no Jerônimo. Foi uma festa, foi muito legal. E um dos nossos jovens, não sei se vocês sabem como que é o sistema, mas você pede a sua comida agora num totem. Um aparelho, um computador em pé assim, você vai no touch ali, escreve o teu nome para que ela, no microfone, vai lá e chame você. Ah, Jefferson. Aí você vai lá e retira o seu pedido. Mas esse jovem é cheio do Espírito Santo. Não é qualquer jovem. É um jovem que vive em santidade. Aí ele escreve o quê? Jesus salva. No nome dele. E quando a moça lá foi chamar o pedido dele, ela, Jesus salva. Aí 60 pessoas dão um grito, amém! Todo mundo olhou e saiu com uma mensagem de salvação. Simples. Não custou nada pra gente. Na verdade foi bom, a gente se divertiu. Porque daí a galera começou a todo mundo botar um nome diferente lá, Jesus Salvador, Redentor, e começou a virar até... Mas a mensagem foi dita ali. E no meio do restaurante, no meio, eles são meio miseráveis mesmo, eles me botaram no meio da roda do restaurante, chamaram para fazer um momento de oração e tudo. Nem vou contar o que eles fizeram, que é feio, mas também foi muito bonito. Aí eu ganhei um presente e tudo, e eles, né, oraram por mim em voz alta, e todo mundo olhando. E eu olhei assim, a galera que estava no restaurante, que não era do nosso povo, né, com aquela cara de pasmo, assim, meu Deus. Mas para nós é leve, porque é identidade. É santidade sendo vivida de uma forma prática, de uma forma que adora o Senhor. Santidade é viver em comunhão com Deus, e quem conhece Deus de fato não troca a sua presença por nada. Por isso, não precisa ter medo de chegar perto do pecado, ou melhor, do pecador, porque do pecado a gente foge, mas do pecador a gente tem que ter misericórdia. Jesus nos chamou também para isso, e santidade é andar com Deus. A gente não vai trocar a presença de Deus pelas propostas do mundo. Nós temos um propósito para ser vivido. Pastor João ensina muito a gente aqui no sábado. Deus não é um Deus de proposta, é um Deus de propósito. Então a gente não vai trocar. Filhos de Deus não trocam a presença de Deus por pecado. Davi falou, né? Eu quero, uma coisa só te peço, eu quero habitar na tua presença todos os dias. Ele pecava. E pecou feio, pecou forte, assim. Muito mais do que, assim, não, acho que todo mundo, não tem ninguém que pecou igual Davi. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia da identidade dele e imediatamente ele se voltava para o Senhor, falando, Deus, eu quero ficar na tua presença. E assim como Davi quebrou o seu processo de santidade várias vezes, e esse processo pode ser quebrado, ele também pode ser retomado. Deus é poderoso para fazer de novo, para intervir na nossa história e nos levar a essa santidade. E se santidade é andar com Deus, não é necessário fazer algo para deixar a santidade ou para pecar.
Às vezes não fazer é pecado. Jesus fala, né, que a gente sabendo fazer o que é certo, não fazendo estamos errando, estamos pecando. Então se a gente para de andar, a gente para de fazer, a gente parou. E Jesus está andando. Jesus não fala, vem aqui e senta do meu lado. Jesus fala, vem e segue, vem após mim. Jesus está abrindo o caminho, a gente está seguindo ele. Mas, mesmo se fosse possível não pecar, ainda assim a gente estaria insatisfeito como filho de Deus. Porque 0 a 0 é a coisa mais sem graça que tem. Fomos chamados para coisas maiores e mais relevantes. A santidade nos leva à maturidade para servir. Servir ao Senhor é uma expressão de santidade. Seja aquele irmão que está de colete preto lá na câmera, ou o outro que também está de colete preto, ou o pessoal que está ali dentro que vocês nem estão vendo na transmissão, ou a irmã que está lá em cima no multimídia, ou o irmão que estava ali na recepção e deve estar lá ainda. Isso é santidade. É santidade. Deus se agrada disso. Santidade, então, presta bem atenção nisso. Condensa aí toda a tua atenção para você gravar bem essa frase. Santidade é o equilíbrio perfeito entre intimidade e temor. Pedro fala isso. É o equilíbrio perfeito entre a mansidão do cordeiro e a garra do leão. Entre o abraço do Pai e o senhorio de Cristo. Entre reconhecer o privilégio da herança e a responsabilidade que vem com ela. Se levar isso para você, teu entendimento de santidade já foi expandido. Mas, para a gente caminhar para o final, há uma pergunta muito intrigante. Por que eu não consigo? Você já deve ter se feito essa pergunta. Por que eu não consigo, então, viver em santidade? Se santidade é leve, é identidade, é um prazer, é um privilégio, é uma herança. Você está comparando aí como uma fortuna? Você deve ter pensado, eu não tenho dificuldade de receber uma fortuna. Mas por que com a santidade eu tenho dificuldade? Vamos investigar um pouco isso. Para a gente fechar com uma resolução, assim. Para a gente fechar com um apontamento do céu para as nossas vidas nessa noite. Mesmo que a perfeição, como eu falei, ela só vai acontecer lá no último dia, quando a gente morre, ou quando Jesus voltar. Creio que logo, oro para que seja assim. A santidade, ela é alcançável. Ela é alcançável, ela é palpável, dá para viver em santidade. Não é tão absurdo quanto provavelmente está na sua mente. Eu sei que por muito tempo a gente acredita, e eu passei por um tempo da minha vida que eu acreditava nisso, que santidade era para o pastor. Era algo inatingível para nós, meros mortais. Mas é bom que talvez você esteja ouvindo isso de mim, porque você vai ter um pouco mais de facilidade assim, de se identificar. Sou de carne e osso igual a você. Tenho todas as minhas dificuldades. Mas você já parou para investigar no seu coração por que a santidade é tão difícil para você? Ou se ela é, né? Aqui partindo da suposição de que é. Mas se ela é, por que ela é tão difícil? Primeiro, a gente precisa ter fé no que a Bíblia diz que somos, quem somos, para viver em santidade. Se você não crê no que a palavra diz que você é, dificilmente você vai viver em santidade. Gosto muito dos sermões que o pastor Marco traz essa parte da identidade. Ele descreve assim com muita excelência, né? 200 características bíblicas sobre você. Em 5 minutos ele passa tudo assim. E eu ouvi isso muitas vezes, desde a minha adolescência. Mas eu não vou me arriscar a fazer igual ele. Mas você é sal, é luz. Você é herdeiro, cordeiro. Você é filho amado. Você é comissionado. Você é cheio do Espírito Santo, o templo dele. Você foi preparado para coisas maiores. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. E a Bíblia vai descrevendo, e eu só não vou me delongar aqui, porque não é bem esse o foco. Isso eu quero te provocar. Vá atrás. Não de uma pregação, vá na palavra mesmo. Abre a Bíblia, comece a procurar, investigar
quem você é, Deus vai se revelar a você ali. E Ele vai te revelar a você. Você vai descobrir coisas sobre você na palavra que você até hoje não sabia. Mas então por que eu não consigo? Pega aqui esse exemplo, essa analogia. No circo, quando eles vão adestrar um animal de grande porte, eles sempre pegam ele bem pequenininho. Vamos pegar aqui o elefante, bem robusto, bem forte. Quando ele é pequeno, ele é amarrado numa estaca de madeira, eles fincam uma estaca de madeira no chão, um toquinho, e enrolam a corda ali do elefante. E ele, pequeno, força aquilo e não consegue romper com aquele aprisionamento. É uma corda normal e uma estaca de madeira no chão de terra. Mas ele não consegue porque ele é pequeno, ele não tem força ainda para aquilo. Só que ele cresce preso e entendendo que aquela cordinha amarrada na tromba dele segura ele. E ele nunca aprendeu a proporção da força dele. E aí, quando ele está grande, a história, essa analogia ela é baseada num acontecimento verdadeiro, que uma criança chegou e falou: pai, como que um elefante daquele tamanho está preso por uma cordinha dessa? Porque ele não estava preso fisicamente, ele estava preso mentalmente. Ele acreditou que não dava. E aí ele ficou preso pela fé nas coisas erradas, pela fé na mentira. Mas a verdade liberta. Se ele visse um elefante rompendo com aquilo, provavelmente ele imitaria. E da santidade é a mesma forma. Quando a gente converte, quando a gente se entrega a Jesus, a gente tenta algumas coisas que a gente ainda não consegue. Não temos maturidade nem força para vencer algumas coisas no começo. A gente precisa do auxílio e tudo, mas a gente começa a se frustrar, bater a cabeça, puxar, e aquela corda, em vez de romper, ela começa a machucar mais, a apertar mais. E a gente começa a acreditar que não dá. Que a vida com Deus não é uma vida de santidade. A vida com Deus é uma vida única e exclusivamente de arrependimento. E o arrependimento é importante, mas ele não é o todo da vida com Deus. Se a gente vive só de arrependimento, a gente não revela quem Deus é e nem quem nós somos. A gente tem que, entendam bem o que eu vou dizer agora, odiar se arrepender. Não porque se arrepender é ruim, mas porque o que precede o arrependimento é o erro, é o pecado. Então não porque eu não gosto de voltar para Deus, mas é porque eu não gosto de errar. Eu preciso entender que isso é ultrajante para o meu Senhor. E que Ele me libertou. Ele me fez forte. E com o passar do tempo, Ele vai nos aperfeiçoando em santidade para rompermos com essas prisões mentais e espirituais que estavam nos cativando num ambiente de pecado, de miséria. Mas a santidade rompe com a miséria. Você é filho. Deus separou uma dimensão de poder para você viver. E quando eu era adolescente e eu estava lendo a Bíblia assim com muito entusiasmo, eu ficava muito indignado com os discípulos em Atos. Mas não era pouco, eu ficava bravo. Como que os caras passavam no meio dos enfermos e a sombra deles curava? Aquilo me deixava indignado comigo. E com eles também. Mas comigo, eu falava: Deus, isso é a Bíblia, então é verdade, então dá para fazer isso. Aí eu mirei. Eu tive que, estou respeitando o processo de Deus na minha vida, mas eu mirei alto. Falei: Deus, então um dia, quando eu passar, a sombra vai curar um enfermo. Eu era um adolescente, e eu ainda creio que isso vai acontecer. Não tenho dom de cura, nada disso, mas tem o Espírito Santo, Ele é a cura, nada impede Ele de manifestar a cura por onde eu passar. Mas eu quero chegar nesse ponto. Eu quero me inspirar em Jesus ao ponto de viver o que Ele viveu e viver a palavra que Ele declarou sobre a minha vida. Coisas maiores. Isso é santidade. Não aquela série de proibições e chatices que taxaram o crente por muito tempo. Chega disso. Somos herdeiros e vamos herdar a terra. Com a nossa santidade, vamos mostrar
que essa terra nos pertence, porque nós somos ministros da vida, filhos de Deus, ungidos e separados para essas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que nós vivêssemos nelas. Quando erramos, tendemos a acreditar que somos incapazes de acertar na próxima tentativa. Mas a santidade é um processo de amadurecimento. O que o seu passado diz que é impossível vencer, Cristo diz que Ele mesmo te fortalece para superar. Ele mesmo se encarregará de lutar essas lutas com você. Não olhe para o passado, olhe para Cristo. A última história que eu quero contar nessa noite. Um colega meu da faculdade estava contando uma experiência que ele teve quando era criança com o pai dele. Sabe quando você vai fazer uma mudança num cômodo da casa? Eu nunca tive essa vontade, mas a minha mãe tinha bastante quando eu era adolescente. Sei lá, ela dava na telha dela, assim, ela acordava e falava, vou mudar. Aí eu falava, legal, vai comprar coisa nova para o quarto? Não, vamos só mudar a posição dos móveis. Sei lá, é uma situação assim. Vamos mudar o quarto. Aí chamou o filho, vamos lá nós dois. Ele tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí o filho, inspirado por um senso heróico, assim, ele começou a tentar empurrar o guarda-roupa. E ele não conseguia. Um armário, né? Não sei se é um guarda-roupa, mas um armário. Tentava empurrar o armário e não conseguia. E aí o pai parou assim, começou a observar o filho fazendo força, aquela cara de menino invocado, né? Falou, consegui. E aí ele foi se frustrando, cansou e falou, pai, eu não consigo. Aí o pai dele falou assim, claro que você consegue. Coloca força nisso aí. Aí o menino, um avivamento, é a glória de Deus se manifestando. Você pode ficar em pé? Eu quero fazer um apelo diferente, eu vou ser muito ousado aqui. Eu estou em casa, fazer como se eu estivesse no Holy. Os adolescentes, os jovens já riram. Vou fazer um apelo um pouco diferente, mas não se constrange. Se sinta jovem. Em nome de Jesus, você é jovem hoje. Você é livre. Enquanto a gente for ministrar esse louvor ao Senhor, eu quero te convidar a fazer um ato profético. Eu amo ato profético. Aprendi desde que eu cheguei nessa igreja que ato profético faz parte da vida do crente. Ele simboliza no mundo físico algo que está no mundo espiritual. Só isso, mas ele tem uma representatividade. O que ele representa tem poder. E o apelo é o seguinte. Como vocês perceberam hoje, eu falei sobre santidade. O apelo é sobre santidade. Mas eu quero trazer ao teu entendimento alguns desafios. O primeiro, você vai vir aqui à frente, não vem ainda. Você vai vir aqui à frente primeiro se você deseja ser batizado por temor. Porque o temor de Deus nos leva à santidade. Nos leva à sabedoria. Nos leva a uma vida proposital, intencional. Uma vida que anseia pela volta de Cristo. E você sabe que por muito tempo você tem negligenciado que Cristo volta sim. E Ele não tardará. Minha geração é muito marcada pela falta de temor. Não a nossa aqui, o M-Rolho. O M-Rolho é teme ao Senhor. Mas a minha geração como um todo aqui. Vamos pegar a nossa, vamos juntar tudo. A geração que está viva. Se a gente comparar com os nossos avós, a gente teme pouco. Nossos avós foram verdadeiros servos tementes a Deus. Eles eram descritos dessa forma. Aquele é um homem teme a Deus. Ele é temente ao Senhor. E nós, como geração, precisamos ser batizados nesse temor. Segundo, é para sermos provocados a uma intimidade. E aí, eu quero dizer que aqui a minha geração está um pouco mais à frente, né, da minha idade para baixo. É uma geração de muita intimidade. Mas a dos meus pais para cima, viveu pouca intimidade. Mas a santidade é um equilíbrio perfeito entre essas duas coisas. E haverá uma convergência geracional aqui, nesse altar, nessa noite. Filhos orarão pelos seus pais de forma profética?
não é para necessariamente o seu pai, mas geração, para que haja intimidade na vida deles. E os pais orarão pelos seus filhos e profetizarão também, que eles viverão no temor do Senhor. Porque aquele que teme o Senhor não sai da sua presença. Em outro lugar ele não vai querer, se a presença de Deus não for, ele não vai. Só que você primeiro vai ter que dar esse passo, dizendo: Senhor, eu quero ser batizado no temor e provocado a essa intimidade. Santidade se revelará na sua vida. Mas para isso, e aqui que eu digo que eu vou me sentir bem livre agora, você vai fazer igual Moisés fez quando foi chamado à sarça. Você vai tirar os seus sapatos, as sandálias, o seu calçado. Você vai deixar ele aí no seu lugar. Porque esse ato profético, ele vai representar também duas coisas: temor, respeito à presença santa de Deus, a santidade do teu Deus. E também intimidade. Porque ficamos descalços quando a gente está confortável, quando a gente está na presença do Pai. Quando a gente sabe que o sofá que a gente está pondo o pé também é nosso. Então, se você entende, você quer, de uma forma intencional, proposital, voluntária, experimentar esse nível de poder que Deus tem para você, na santidade que Ele separou, tire o seu calçado, venha até aqui à frente, e aí se coloque na presença de Deus da forma que você entender, como filho amado, como herdeiro de Deus. Nessa noite, você receberá uma porção especial. Os intercessores lá na salinha profetizaram isso, e eu creio com todo o meu coração que essa porção Deus vai derramar agora sobre nós. Mas você precisa romper, talvez, com essa tua timidez, ou com a falta de entendimento. Tire, venha, sem medo. É o teu Pai, é santo, sim, tema, mas que o temor do Senhor gere movimento e não paralisia. Porque o medo que paralisa, ele vai te fazer mal, mas o temor do Senhor te levará ao centro da vontade dEle. Se coloque e comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Ele vai falar de uma forma personalizada, uma forma que eu não consigo falar, mas que o Espírito de Deus vai falar com você agora. Sim, Deus, Tu és um bom Pai. Reconhecemos a Sua paternidade em nós. Fomos feitos filhos por adoção, escolhidos por Ti, para herdarmos esse legado de santidade. Senhor, somos gratos por isso.
Gratos, gratos, Senhor. Mas nessa noite queremos declarar, em homenagem e adoração ao Senhor, somos uma igreja viva. A vida é a expressão da santidade, ou a santidade é a expressão da vida que o Senhor deu para nós. Viveremos intencionalmente, de propósito, com propósito, para te agradar e manifestar o teu reino nessa terra, de segunda a segunda, Senhor. Sairemos dessa nossa prisão mental e espiritual. Liberta-nos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-nos para sermos semelhantes a Ti. Vivemos as obras que o Senhor preparou, para manifestarmos o Teu reino, a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, e sim, Senhor, a Tua santidade nesse mundo de trevas. Brilhe a nossa luz nas trevas em adoração ao Senhor. Leva-nos, Senhor, a essa dimensão de poder no Teu Espírito. Provoca-nos, deixa-nos indignados, tira-nos o sono se necessário, para Te buscar na intimidade e também no temor. Lembrando-nos sempre de que o Senhor vem, e vem com glória, com poder, com juízo, mas também vem para nos levar na mesma glória, para desfrutarmos da intimidade eterna com o Pai. Leva-nos a esse equilíbrio perfeito da santidade, entre o temor e a intimidade, Senhor. Que a intimidade dessa geração mais nova seja duplicada, Senhor, na geração dos pais. E que o temor visto e identificado na geração dos pais se reproduza de forma duplicada na geração dos filhos, Senhor. Que haja essa convergência como o Teu profeta um dia anunciou. E que assim, diante dessa convergência, o Senhor ordene a bênção sobre nós. Queremos ser essa igreja viva, reflexo de quem o Senhor é, para a glória do nosso Senhor. Amém. Você pode ficar em pé, mas ainda aqui na frente, pastor. Amém, meus irmãos. Você está pronto para esse recomeço? Temor e reverência é igual santidade. Aprendeu? Então pratica. Nós queremos encerrar, mas antes, Valquíria, agradecimento da oração de domingo próximo passado. A sobrinha estava desaparecida, mas hoje já está em casa. Silas, oração pelo seu José Raimundo, está com dores e os médicos não sabem diagnosticar. Fabrício fará amanhã cirurgia, hérnia de hiato. Então nós vamos orar. Vamos colocar nessas vidas. Primeiro, gratidão a Deus, porque alguém que estava fora de casa e hoje está dentro de casa. E segundo, nós temos um diagnóstico ainda indefinido, mas o Espírito Santo já tem a definição, já tem a resposta, não só o diagnóstico, mas também tem a cura para o senhor José Raimundo. E nós vamos orar pelo Fabrício, para que essa cirurgia de amanhã seja plena, abençoada, e ele seja curado. Amém? Erga suas mãos para os céus. Amado Espírito Santo, nós somos gratos a Ti. A igreja está descalça, porque ela reconhece que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, e que este lugar também é santo, porque aonde os nossos pés pisam se torna santo. Por isso nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, porque fomos enriquecidos, fomos abençoados, fomos encorajados, fomos forjados pela Tua palavra nesta noite, que tão bem nos fez. Abençoe o Teu filho, que esse primeiro sermão como pastor ordenado, seja o primeiro de milhares, que o amado Espírito Santo colocará no seu coração e nos seus lábios, para que ele faça o Teu fogo, ó Deus, queimar os corações dos perdidos
e acender a chama dos teus filhos. Oramos com gratidão pela vida, ó Deus, da Valquíria, pelo seu sobrinho, que já retornou para casa. Que esse regresso seja a semelhança do filho pródigo, não só um regresso para a casa física, mas para a tua presença, entendendo que o melhor lugar do mundo é na tua presença. Oramos, ó Deus, pelo José Raimundo, que está com dores e não sabe, não tem um diagnóstico. Profetizamos a cura. José Raimundo, aonde você está, e dor que está atacando José Raimundo, saia e recue no poder do nome de Jesus. E José Raimundo recebe a cura, recebe a restauração no poder do nome de Jesus. Oramos pelo Fabrício, que fará amanhã essa cirurgia. Senhor, tome as mãos dos médicos, de toda a sua equipe, e que esse procedimento redunde em glórias para ti e vida de qualidade para o Fabrício. E agora, amado Espírito Santo, leva-nos de volta para casa, mas não nos deixe esquecer do que o Senhor nos falou nesta noite, e muito menos do propósito que tu colocaste em nosso coração. Que o amor do Pai, do Filho e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa e com todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vai na paz, na graça do Senhor Jesus.